Olá pessoal, hoje daremos continuidade ao tema de retorno às aulas presenciais. Novamente, eu saliento que não temos uma data definida ainda, ok? O nosso objetivo é nos prepararmos para esse retorno quando acontecer. Bem, como muitos de vocês já sabem, foi lançado pela Secretaria de Educação este caderno de orientações com o objetivo de evitarmos a transmissão do vírus SARS-CoV-2, o qual transmite a doença Covid-19. Quero chamar a atenção também quanto ao caderno de orientações ser a primeira versão. Isso significa que caso haja alterações quanto às recomendações do Ministério da Saúde, da Educação, FNDE, Organização Mundial de Saúde, Anvisa, enfim, o nosso também será atualizado. O primeiro ponto abordado no caderno diz respeito ao distanciamento físico, que embora muito difícil de realizar, nós sabemos disso, será necessário nesse momento. O trabalho em equipe para conversar e sensibilizar sobre a necessidade do distanciamento e menos contato físico será muito importante. Isso para que o medo não prevaleça e possa haver confiança e um bom desenvolvimento do processo educacional. O distanciamento físico deverá ser de no mínimo 1,5 metro entre estudantes, professores e equipe escolar em todos os espaços escolares, evitando a formação de fila. Mas, caso haja necessidade de ter, deverá ser mantido o distanciamento de 1,5 metro com marcações no piso. A exceção será com os estudantes que necessitam de maior auxílio e contato físico, como os da educação infantil e os alunos com deficiências. As aulas de educação física e artes e a alimentação escolar, sempre que possível, devem ser realizadas ao ar livre, respeitando também o distanciamento físico que eu falei. Não devem ser realizadas atividades presenciais em grupo com aglomeração de estudantes, professores e comunidades escolares. Sendo assim, o uso das salas dos professores, de reuniões e de apoio devem ser limitadas a pequenos grupos, respeitando o distanciamento físico de 1,5 metro ainda, ok? Eventos como feiras, palestras, seminários, festas, competições, campeonatos, enfim, devem ser proibidos nesse momento. Sempre que possível, recomenda-se que os corredores sejam demarcados para dividirem o sentido do fluxo ou que sejam de mão única. Será necessário cuidado com o fluxo dos cadeirantes. Agora é importante, os cadeirões de alimentação, berços ou demais locais onde as crianças dormem também devem ter esse distanciamento de 1,5 metro no mínimo. Na educação infantil, as crianças devem, se possível, serem separadas em turmas ou grupos fixos de forma a não misturá-las. Aí, muito importante, mesmo com distanciamento físico, nós precisamos disponibilizar álcool em gel 70% para a higienização das mãos e superfícies em todos os espaços e garantir também a ventilação natural. Quanto ao uso de máscaras, segundo a orientação da Anvisa, as máscaras faciais devem ser utilizadas porque atuam como barreiras físicas, diminuindo a exposição e o risco da infecção para a população em geral. Mas mesmo assim, a gente tem que ter atenção a algumas especificidades quanto a isso. Tá? Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, crianças menores de 2 anos não devem usar máscaras por conta do risco de sufocamento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, crianças com 5 anos ou menos não devem ser obrigadas a usar máscaras. E para as crianças entre 6 e 11 anos de idade, uma abordagem baseada no risco deve ser aplicada à decisão de usar ou não a máscara. Essa abordagem deve levar em consideração a capacidade da criança de cumprir o uso adequado e a disponibilidade de supervisão apropriada de um adulto. Isso porque, se ficar encostando na máscara, é pior, o risco aumenta muito. Crianças com 12 anos ou mais devem fazer o uso das máscaras. As máscaras devem ser de uso individual e jamais compartilhadas, mesmo se estiverem limpas. A orientação quanto ao manuseio e a troca da máscara, a higienização das mãos, tanto para colocar quanto para retirar, deve tornar-se hábito na rotina escolar. Todos os esforços devem ser feitos para garantir que o uso de máscara não interfira no aprendizado, que não tirem a atenção das crianças principalmente.
As crianças não devem ter acesso à educação negado devido ao uso de máscara ou à falta de máscara, devido a poucos recursos, por exemplo, ou indisponibilidade. O uso de máscara por crianças e adolescentes nas escolas deve ser considerado apenas como parte de uma estratégia para limitar a propagação da Covid-19. Para o uso de máscaras, é necessário se atentar à forma correta de colocá-la e retirá-la. Eu vou mostrar para vocês o procedimento para a troca de máscara e para colocá-la. Eu tenho aqui a minha máscara, que é de tecido, provavelmente é o que vocês utilizarão também. E eu quero que vocês se atentem à forma de colocar a máscara. A primeira coisa é higienizar as mãos com água e sabonete neutro antisséptico ou álcool em gel 70%. Então as mãos precisam estar limpas. Nós não devemos tocar na máscara, somente nos elásticos laterais. Se tocar a máscara, deve executar novamente a higienização das mãos. A máscara deve cobrir totalmente a boca e o nariz, sem deixar espaços aqui nas laterais. Para remover, retire também pelos elásticos, tá? Não toque a parte frontal da máscara, jogue fora imediatamente se for máscara descartável, ou guarde em saco de papel ou plástico fechado, né? E se for descartável, jogue na lixeira com tampa. Se for reutilizável, guarde numa embalagem reservada exclusivamente para isso. A embalagem pode ser, como eu falei, de plástico ou de papel e lave assim que possível. Não toque no rosto em superfície durante a retirada e lave imediatamente as mãos com água e sabonete neutro antisséptico ou proceda à higienização com álcool em gel 70%. As máscaras não devem ser colocadas no bolso e reutilizadas ou em outros locais. Precisamos nos atentar a isso. Elas precisam ser trocadas após a alimentação e também a cada 3 horas. Caso fiquem úmidas ou sujas antes desse período, a troca também deve ser realizada antecipadamente. As máscaras deverão estar acondicionadas em local apropriado e identificado, máscaras limpas e máscaras usadas. O terceiro ponto que eu quero falar para vocês diz respeito à conduta e higiene pessoal que deverá ser adotada na escola por todos. A higiene pessoal é extremamente importante no enfrentamento da Covid-19 e de outras doenças transmitidas por micro-organismos. Não podemos nos esquecer que esses outros micro-organismos continuam existindo. Dessa forma, é necessário dispor de lavatórios específicos para a lavagem das mãos, com sabonete líquido antisséptico e papel toalha em dispensers ou com válvula, no caso de sabonete. Não deve ser utilizado sabonete em barra. O levantamento sobre a estrutura das escolas já está sendo realizado pela Secretaria para que as adaptações sejam feitas e atendam esse requisito de todas as escolas terem lavatórios exclusivos. Recomenda-se também a disponibilidade de álcool em gel 70% na entrada e saída da unidade escolar, nos banheiros, nos lavatórios, nas salas de aula e demais dependências de uso comum. O compartilhamento dos equipamentos de uso comum, como computadores, teclados, mouses, telefones, impressoras, canetas, pranchetas, deve ser organizado para que não haja aglomeração e o distanciamento físico seja respeitado. As mãos devem ser higienizadas constantemente com sabonete líquido antisséptico e água corrente e secas com papel toalha descartáveis, não reciclados. Não devem ser usadas toalhas de tecido em nenhum momento, nem o compartilhamento das toalhas. Pessoal, uma informação muito importante. O álcool 70% é uma medida complementar, de forma que se recomenda incentivar sempre a lavagem das mãos. O álcool 70% é utilizado para desinfecção das mãos, deve ser específico para esse fim, porque o específico possui componentes hidratantes, né, conforme a informação do rótulo. Ele é diferente do álcool 70% utilizado para higienização de ambientes e superfícies. Então, para as mãos, tem que ser o específico. Os espaços escolares serão adequados para garantir distanciamento entre as mesas e cadeiras dos alunos e professores, isso de pelo menos 1,5 m, como eu falei no começo.
Mesas, cadeiras devem ser viradas para a mesma direção. A não utilização de áreas comuns, como bibliotecas, salas de vídeo, parquinhos, quadras, deve ser encorajada, porque é super recomendado. E a ventilação natural, como eu falei para vocês, é importante, com janelas e portas sempre abertas. As unidades escolares deverão ter um local seguro e isolado, preferencialmente uma sala, para aqueles alunos que apresentarem sintomas de síndrome gripal. O que seria isso? Febre, tosse, dor de garganta. Então, essa sala será destinada para eles permanecerem até que os responsáveis possam buscá-los. As rotinas de higienização de espaços, principalmente salas de aula e banheiros, e também de equipamentos, materiais e utensílios, deverão ser ampliadas e intensificadas, com atenção especial aos locais onde há o contato das mãos, como as torneiras, maçanetas, corrimãos, portas, grades, mesas, cadeiras, enfim, teclados, mouse, bebedouro, tudo onde nós colocamos as mãos precisam ser limpadas com maior frequência. Os objetos que possam ser compartilhados, como revistas, livros, catálogos, controles remotos, etc., deverá ser retirado das áreas comuns. Nós temos que evitar esse compartilhamento. Agora, aqueles objetos onde há o compartilhamento não dá para ser evitado, como os brinquedos, os livros, né, e outros objetos utilizados em sala de aula, ainda que a gente precise evitar, se eles precisarem ser utilizados, devem ser higienizados ou deixados em quarentena, e aí conforme o material. O guia tem direitinho o período de cada um para quarentena. Durante a pandemia, o acesso à unidade escolar deve ser exclusivamente de alunos e equipe escolar, exceto, claro, em situações específicas, e isso vai ser analisado pela gestão escolar. Só deverão frequentar as aulas os estudantes e os profissionais que estiverem sem tosse, sem febre, sem dor de garganta ou qualquer sintoma suspeito de síndrome gripal. Todos que tiverem acesso à escola devem estar com a máscara e receberem orientações em relação ao distanciamento físico e às medidas de segurança. Em relação à higienização dos ambientes, de utensílios, de equipamentos, as orientações anteriores à pandemia não foram alteradas. Como eu falei para vocês, todos os micro-organismos que nós já conhecíamos continuam existindo. No entanto, os cuidados devem ser intensificados e ampliados, pois o vírus SARS-CoV-2 é altamente transmissível e ele resiste em superfícies. Então, a higienização deverá ser ampliada e intensificada na frequência de higienização, principalmente em áreas onde ocorre maior contato de pessoas e atentar aos produtos destinados à eliminação do vírus. Nesse sentido, a Proguaru, em acordo com a Secretaria de Educação, contratará mais funcionários. Então, não fiquem estressados com isso, ok? Pessoal, a gente vai falar muito em relação à higienização. Então, a gente vai sempre estar falando de máscaras, de higienização, de lavagem de mãos. São assuntos que não vão se esgotar, ok? Nós sabemos que são muitas informações. Algumas são difíceis de serem colocadas em prática, mas temos certeza que com paciência nós conseguiremos cumprir o necessário. Nós temos que ter em mente que essa situação não será para sempre. No entanto, muitas ações deverão se prolongar, pois já eram necessárias antes da pandemia. Não podemos esquecer em momento algum que os outros micro-organismos continuam existindo. E hoje eu passei para vocês as ações mais importantes que deverão fazer parte da rotina também de vocês. Porém, o caderno de orientações possui mais capítulos destinados à higienização, transporte escolar, serviços terceirizados, manejo de resíduos, ok? Eu acho que vale a leitura. No próximo vídeo, eu abordarei a alimentação escolar com base no nosso caderno e no caderno do FNDE. Eu peço para vocês que leiam o guia, é super importante. Um grande abraço, muito obrigada e se cuidem.